Olá, sexto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre concordância verbal, tá bom? Nós já falamos na aula anterior e vamos continuar hoje com mais alguns casos. Vamos lá, então. Peraí, vamos lá. Concordância verbal. Coloquei aqui parte 2. Quando o sujeito é coletivo, lembram, né? O que é um coletivo, não é mesmo? Sexto ano, arquipélago, enxame, alcateia, molho, biblioteca, e aí vai. Geralmente, quando o sujeito é coletivo, isto é, formado por uma palavra no singular que representa um conjunto de seres, o verbo também fica no singular. Sujeito coletivo. Nesta situação, o verbo fica sempre no singular. A multidão ultrapassou o limite. Multidão, como se fossem muitas pessoas, certo? É o coletivo de pessoas. Mas, se eu tenho multidão, um coletivo, o verbo fica no singular concordando com ele, porque ele está no singular. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser colocado, conjugado, no singular ou no plural. A multidão de fãs ultrapassou o limite. Aqui está concordando com multidão. Agora, a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Agora, eu estou concordando com fãs. Então, se eu tenho apenas o coletivo, o verbo no singular. Agora, se eu tiver uma expressão, né? Ou seja, eu estou especificando esse meu coletivo, ou o verbo fica no singular, concordando com o substantivo, ou o verbo fica no plural, concordando com a expressão. Tá bom? Que acompanha o coletivo. Quando o sujeito é formado por nome próprio no plural. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Nome próprio no plural. Há lugares cujos nomes ficam sempre no plural. É o caso de Estados Unidos, Minas Gerais, Amazonas e etc. Para esse tipo de situação, a concordância verbal pode ocorrer das seguintes maneiras. Então, quando eu tiver um nome próprio no plural, coloquei até o nome aí de 3 lugares. Se o nome for antecedido de um artigo, o verbo fica no singular. Na verdade, aqui o verbo fica no plural. Deixa aqui ajeitar aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Aqui, turma, o verbo fica no plural. Porque aqui ele vai concordar com o artigo, certo? Então, vamos lá. Voltando. Isso. Então, aqui vamos lá. O verbo vai... Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Isso. Aqui, então... Se o nome for antecedido de um artigo, o verbo fica no plural. Os Estados Unidos são um país onde há muita música pop. Se o nome não for antecedido de artigo, o verbo fica no singular. Estados Unidos é um país onde há muita música pop. Tá vendo aqui, ó? As Minas Gerais recebem muitos turistas. Agora, Minas Gerais recebe muitos turistas, percebeu? Então, se eu colocar o artigo concordando com o plural, com o nome, né, próprio no plural, o verbo vai para o plural. Agora, se eu não colocar artigo, o verbo vai para o singular. Combinado? Entenderam? Muito bem. Quando se trata dos verbos dar, bater e soar, geralmente, para indicar as horas, usamos o verbo dar. Os verbos dar, bater e soar. Quando isso acontece, tais verbos concordam com a palavra hora, que é considerada o sujeito deles. Deram 2 horas e nada deles chegar. 2 horas, deram. Concordei? Agora, se fosse uma. Deu 1 hora. Bateu 1 hora no relógio da sala. 1 hora bateu no relógio da sala. Soaram 5 horas.
Ou seja, 5 horas soaram. Então, quando eu tiver esses 3 verbos referindo-se à hora, eu tenho que pensar o quê? Colocar ele sempre concordando com o número de horas. Combinado? Quando as expressões um, dois que e uma das que, é muito comum construirmos frases em que haja a expressão um, dois que ou uma das que. A concordância nessas construções pode se dar de 2 formas. O verbo ficar no plural, eu sou um dos que mais gostam de assistir a séries, ou o verbo fica no singular, eu sou uma das que mais gosta de assistir a séries. Então, turma, se eu tenho essa expressão um, dois que, o verbo pode ir para o plural ou o verbo pode ir para o singular. Fica a gosto do cliente, tá bom? De quem estiver construindo a frase. Quando há verbo impessoal. O que é um verbo impessoal mesmo? É aquele verbo que não tem sujeito. Casos de verbos impessoais. Fazer quando significa tempo transcorrido. Faz 10 anos que não o vejo. Faz 5 anos sem encontrar minha amiga. Ou seja, o verbo fazer indicando tempo, ele vai ficar sempre no singular. Colocar fazem 10 anos, jamais, está errado. Haver quando significa existir ou tempo passado. Haverá muitas pessoas na festa. É a mesma coisa que existirão muitas pessoas na festa. O existir, ele vai pluralizar. Agora, o haver, ele não pluraliza quando ele está no sentido de existir e quando ele está no sentido de tempo passado. Ó, há 2 dias que não o vejo, ou seja, faz 2 dias que não o vejo. Está indicando tempo passado. Verbos que indicam fenômeno da natureza, como chover, trovejar, relampejar, nevar, eles ficam sempre no singular. Nevou bastante ontem, trovejou muito na semana passada. Observação, os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Quando eu falo que ele é impessoal, ele fica sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Fui eu que fiz ou fui eu quem fez? Atenção, pronome pessoal mais que. Quando houver pronome pessoal seguido do pronome relativo que, o verbo deve concordar com o pronome pessoal. Fui eu que fiz. Não tem o que aí, turma? Então, o verbo concorda com a pessoa. Eu fiz. Agora, se tiver o quem, eu tenho 2 concordâncias corretas. Fui eu quem fez, está concordando com quem? Ó. Quem fez esta obra de arte, está concordando com quem? Ou pode concordar com o pronome pessoal do caso reto. Fui eu quem fiz, ou seja, eu fiz. Com que eu só tenho uma concordância, que é com o pronome pessoal do caso reto. Com quem eu tenho 2 concordâncias. Ou com o eu, né, que é o pronome pessoal do caso reto, aí no caso está o eu, ou com o próprio pronome quem, que está na terceira pessoa. Tá legal? Então, turma, hoje nós fechamos a parte de concordância verbal, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar na Agenda COC e também em nossas aulas ao vivo, que eu vou retornar, né? Eu vou retomar esse conteúdo em nossas aulas ao vivo, tá legal? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, sexto ano. Tchau, tchau!